Fala, meus amores, vamos falar de um dos fenômenos ondulatórios mais importantes de todos, que é o fenômeno ondulatório da ressonância, tá, pessoal? Quando é que a gente vai identificar que aconteceu o fenômeno ondulatório da ressonância e quais são as palavras-chave para eu identificar ele acontecendo? Primeiro que é um fenômeno de diversas e diversas aplicações e, portanto, a prova do Enem gosta muito naquela habilidade do Enem que fala que vocês devem ser capazes de identificar qual fenômeno ondulatório está numa determinada situação cotidiana. Muitas vezes a resposta é ressonância, justamente porque ressonância é um assunto extremamente, é um fenômeno ondulatório extremamente prático, extremamente cotidiano. Então vamos falar aqui do que é. Primeiro de tudo, pessoal, definição de ressonância, olha ali. É quando um sistema vibra numa frequência em comum. Então, atenção, pessoal, palavras-chave: vibrar, juntos em comum, um sistema, e atenção aqui, Ô, Bigo. Atenção aqui, frequência. A chave para ressonância acontecer, pessoal, vai sempre ser uma frequência de uma onda. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Depois eu vou esmiuçar mais o que está nesse slide. Um exemplo bem prático para vocês. Meus caros, se tu pega uma taça de cristal, essa taça de cristal tem um valor chamado frequência de ressonância da taça. Esse valor aqui, pessoal, ele basicamente depende de dois fatores. Os fatores são formato da taça, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se ela é mais triangular, isso vai mudar, a frequência dela vai ser diferente de 8.000, por exemplo, e também material. Esses dois fatores aqui, pessoal, permitem que alguém, não a gente, mas alguém consiga até mesmo calcular o valor de frequência de ressonância da taça. Então, esse valor 8.000 é uma série de contas, de equações super difíceis que nós não vamos aprender e que levam em consideração basicamente o formato da taça e o material do qual a taça é feita. E aí nós chegamos à conclusão de que a frequência de ressonância desta taça é 8.000 Hz. Até aí, belezinha. Aí o que significa isso na prática? Significa o seguinte: uma pessoa foi lá e escutou, ô, senhor, uma vez eu vi que dava para estourar uma taça gritando, é verdade? É. Ah, então vou lá, 1, 2, 3 e... A pessoa vai lá e grita, pessoal, com volume, porque ela acha que vai estourar o volume. Lembra que volume é amplitude. Então, olha o gritão que essa pessoa tá dando aqui, ó, gente. Essa pessoa tá dando um gritão cuja frequência, vamos supor, é 5.000 Hz, a frequência desta onda sonora. Perceba que essa frequência não é a frequência de ressonância da taça e, portanto, elas não vão vibrar juntas. Só se vibra junto se for uma frequência bem específica em comum, chamada frequência de ressonância. Então, a pessoa vai lá, o problema é que tu gritou com baixa frequência. Ah, tu tem que gritar com alta frequência. Ah, então a pessoa vai lá, ó, e grita com alta frequência. Essa roxa aqui, ó. Essa roxa aqui tem uma frequência de 9.000 Hz. É acima da frequência de ressonância. A ressonância também não vai acontecer. E vem outra pessoa, nota que ela nem vai gritar com muito volume, com nem muita amplitude, mas ela vai gritar com a frequência correta. Essa onda azul aqui, ó, gente, vamos supor, ela tem 8.000 Hz. E quando a onda azul ela acerta a frequência de ressonância da taça, isso significa grosseiramente o quê? Que a taça vai vibrar junto com a minha corda vocal, por exemplo, e a taça faz, olha como ela está vibrando junto com a onda azul. A gente diz que ela está ressoando ou em ressonância com a onda azul. Estar em ressonância significa estar vibrando junto. E o que nós temos, meus caros, é uma frequência específica que vai fazer isso acontecer. Se tu mantiver a taça vibrando, ela vai vibrando, absorvendo energia da tua voz, e ela tem uma tendência a vibrar cada vez mais, com cada vez mais amplitude, a gente diz, se tu segurar por algum tempo a frequência de ressonância. E assim, meus caros, a taça vai se quebrar. Então percebam as chaves para vocês identificarem que está acontecendo uma ressonância, pessoal. A ressonância vai acontecer quando? Atenção, quando uma frequência bem específica for atingida e isso gerar uma vibração conjunta, que é uma troca de energias. E a gente diz que é a máxima absorção de energias, tá? A máxima troca de energias aqui, tá, pessoal? A máxima troca de energias vai acontecer quando a gente atingir esta frequência bem específica. O nome disso é ressonância, uma frequência bem específica que faz um sistema vibrar em comum. Dito isso, meus amores, a gente vai chegar, por exemplo, aqui, ó, em duas específicas aplicações. Eu coloquei a taça já para vocês e agora abro bem os ouvidinhos para vocês na micro-ondas, que eu vou explicar do jeito que costuma ser cobrado, depois eu vou explicar do jeito certo, vocês têm que estar ligados numa coisa, tá, pessoal? Presta atenção. A ressonância e o micro-ondas. O que é ressonância? O que é o micro-ondas? O forno micro-ondas, pessoal, é quando ondas de micro-ondas passam
pela tua comida, e daquela tua comida, as moléculas de água, atenção, passam a vibrar junto com a micro-ondas. Vibrar junto significa ressoar. Aí tu pode pensar, mas por que que a onda de micro-ondas passa na minha comida e são só as moléculas de água que passam a vibrar junto com as micro-ondas, ou seja, esquentar, molécula vibrar e molécula esquentar. Aí tu pode pensar, senhor, não seria porque a frequência de ressonância da água equivale à de micro-ondas, e por isso ela passa a vibrar junto? Não posso pensar assim? Pois é, pessoal. Assim se pensou por muitas e muitas décadas, que as ondas de micro-ondas aqueciam a água por meio da ressonância. E até hoje isso cai em provas. E isso já caiu no Enem várias vezes, mais várias vezes, já caiu umas 2 vezes e a resposta era a ressonância. Então ele explicava lá na questão, as micro-ondas fazem com que a água vibre junto com ela, vibrar junto, numa frequência bem específica, onde a água absorve a maior energia, dava várias dicas de que a resposta era a ressonância. Só que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, e hoje se sabe que esse não é o motivo verdadeiro. O motivo verdadeiro é um fenômeno chamado aquecimento dielétrico. Dielétrico é isolante, que é o caso da água. A água é um isolante. Aquecimento, isolante elétrico, tá, pessoal? Não é um condutor, água pura. Aquecimento dielétrico significa o aquecimento de um isolante. Pessoal, esse, na verdade, é a descoberta atual. E isso caiu na PUC uma vez. E a PUC foi muito filha da puta, colocou uma questão lá, tinha 4 alternativas, uma delas era ressonância e uma delas era aquecimento dielétrico. E eles não mencionaram, eles podiam ter dito assim, antigamente se achava que era por a vibração conjunta, hoje se sabe que não é mais. Eles não botaram, botaram um pega-ratão imbecil e filho da puta. Então, hoje nós sabemos que a onda, quando ela passa pela água, faz a água vibrar junto, mas não é pelo fenômeno de ressonância, tá, pessoal? Apesar disso, se isso cai no Enem, eu marco ressonância. Mas o principal, gente, é que eles não vão querer saber assim, como funciona o micro-ondas? Eles vão te dar dicas. E aí, se for o Enem, se o Enem quiser que tu responda a ressonância, ele vai te dar dicas, ele vai dizer uma vibração conjunta, numa frequência bem específica, que faz a água absorver grandes quantidades de energia. Procurem estas palavras-chave no enunciado para identificar qual é o fenômeno ondulatório. Tá certo, pessoal? Esse é o fenômeno da ressonância. A ponte de Tacoma, que não se escreve com K, na verdade, se escreve com C. Meus caros, a ponte de Tacoma foi uma ponte que foi derrubada por um vento. Aí tu pensa, meu Deus, senhor, mas que puta vento do caralho que deve ter sido. Não foi. Era um vento relativamente fraco, mas era um vento que soprava numa frequência, tipo... Ele tinha uma frequência. Casualmente, ele acertou a frequência de ressonância da ponte. E a ponte começou... Entrou em ressonância com o vento. E era uma ponte de concreto. Vou mostrar para vocês aqui no enunciado. No enunciado não, no vídeo. Tem um vídeo dessa ponte caindo, pessoal. Olha essa ponte aqui, ó. Não sei se dá para enxergar aqui. Acho que dá. Olha essa ponte. Against bending. Essa ponte aqui. Ó, a pessoa mostra a construção da ponte. Aí, em novembro de 1940, às 10 da manhã, começou a ressonância de vibração da ponte. Olha o que começou a acontecer com a ponte, pessoal. Parece uma superfície líquida, né? O que está acontecendo aqui? Um vento está soprando e casualmente acertou a frequência de ressonância da ponte. E a ponte começou a vibrar conjunto, né? Com aquela onda. E aí ela começou a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E essa é a ideia. Ela foi vibrando cada vez mais. Olha o que aconteceu com a ponte. Bizarro, né? Olha ali. Vibrando cada vez mais, vibrando cada vez mais, vibrando cada vez mais, até que em um determinado momento ela colapsou. Aqui, gente, nós temos um caso muito famoso em que os engenheiros perceberam que eles tinham que começar a levar em conta, né, a ressonância. E hoje já é muito mais considerada a ressonância. Às vezes se libera. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no estádio do Boca Juniors, La Bombonera, quando faz gol, o pessoal pula e a arquibancada vibra junto com as pessoas, no pulo das pessoas, na frequência das pessoas bem específica. Ela vai lá e vibra junto. Os engenheiros perceberam que aquilo ia acontecer e liberaram, colocaram ali molas para amortecer, mas liberaram a ressonância. Quem é novo no estádio, olha, meu Deus, essa merda vai cair. Mas quem já frequenta os jogos sabe que isso é normal, isso é comum, acontece mesmo e foi feito para acontecer esse tipo de ressonância, tá, pessoal? Então, a vibração do estádio da Bombonera, por exemplo, ela é um caso de ressonância. É um exemplo de ressonância que nós temos lá. Agora, para vocês, por exemplo, dá para vocês aí um outro exemplo. Lá em Dubai, onde eu tenho alguns apartamentos, tem uns prédios muito antigos não, desculpa, muito altos, e quando venta, o prédio vibra junto com o vento. Olha que situação, sensação desagradável. Por isso que eu raramente vou para lá, eu enjoo quando eu estou lá. E então eu não vou, deixo lá os meus caseiros lá, cuidando.
Então lá é uma sensação extremamente desagradável. Mas eu sei que o meu prédio, que o meu apartamento não vai cair, porque os engenheiros, quando eles construíram isso, eles já levaram em consideração a ressonância, que ela iria acontecer. E eles liberaram ela de acontecer, né? Então existe isso. A gente pode bloquear uma ressonância, mas a gente pode deixar ela acontecer. Outra que eu coloquei aqui com um exemplo para vocês, vocês sabiam que é proibido marchar em ponte, o pessoal do exército sabe. O pessoal tá marchando, toca, toca, tem uma frequência, pá, 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 pá. Chegou em ponte, cada um no seu ritmo. Não pode marchar em ponte, o pessoal do exército sabe disso. Sabe por quê? Porque se tu marcha numa ponte, pá, 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 tem uma frequência, pá, pá. É improvável, mas casualmente tu pode acertar a frequência de ressonância daquela ponte, que leva em consideração o material da ponte e o formato da ponte. Casualmente, tu pode acertar a frequência de ressonância. A frequência de ressonância é uma senha, que se tu acertar aquela senha, excitar aquele corpo naquela frequência, naquela senha específica, ele vai vibrar junto. E aí pode cair a ponte, e seria um jeito péssimo e ridículo de perder uma guerra. Tá certo, meus amores? Esse é o fenômeno da ressonância. Procurem as pistas, frequência específica, vibração conjunta máxima, transmissão de energia. O nome disso é ressonância. Espero que vocês tenham entendido e curtido. Uma beijoca, tchau, tchau.